E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, vamos começar mais um estudo. Hoje vamos continuar a estudar o capítulo 46, Sacrifício de Mulher. No último programa, nós comentávamos sobre a atitude de André Luiz de obediência. E nós vimos que o que o ajudou nessa obediência, de não, insistir com todos para voltar em casa, foi a meditação que ele fez sobre o que estava acontecendo com ele ali na colônia. Ele percebeu, ele chegou à conclusão que ele não poderia afrontar ninguém, já que ele ainda não tinha recebido o direito de ser um cidadão de nosso lar. Ele ainda estava ali sobre a custódia de Clarencio, o ministro do Ministério do Auxílio, que, a pedido da mãe de André Luiz, o ajudara a interná-lo ali na colônia. Então ele pensou que ele estava ali pela misericórdia e pela caridade da sua mãe e do ministro. Então esse era um dos motivos que ele, que o continha, para que ele não afrontasse ninguém nessa insistência em querer voltar em casa. Então nós conversamos sobre isso, resumidamente falando, foi o que nós vimos no último programa. Nós continuamos no parágrafo 2, estamos indo para o final. Para o final, meio final. Meio final do parágrafo. Então vamos continuar a nossa leitura. Por diversas vezes, isso a gente já leu. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. A gente comentou que ele, ministro do Ministério do Auxílio, era discreto, reservado, não era aquele tipo de pessoa que vive querendo jogar confete para si mesmo e nunca, afrontava lá os moradores e os trabalhadores de nosso lar. Isso a gente comentou também no último programa. E aí ele continua, André Luiz nos narrando. Apenas pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Então ele está lembrando que no Natal de 39, porque setembro foi quando ele narra para a gente a questão da Segunda Grande Guerra Mundial na Terra. E em dezembro, no Natal de 39, o Clarencio, foi ao que parece, o Clarencio tomou a iniciativa de falar com ele sobre a esposa e os filhinhos. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia
ao ninho familiar. Então, foi o presente de Natal que Clarencio deu para o André Luiz no ano de 1939, dizendo para ele que já estava mais perto o dia dele voltar a casa e que ele próprio, o ministro, olha só, não é, o cuidado e o carinho que existe entre os superiores e os inferiores, que no caso o superior Clarencio e o inferior André Luiz, que existe porque ele mesmo se ofereceu em pessoa para trazer o André Luiz em casa, né? Ele o acompanharia de alguma maneira até a casa. Então, foi um grande presente, e o André Luiz está narrando para a gente, que foi uma das únicas vezes que o Clarencio comentou sobre essa vontade que o André Luiz tinha de voltar em casa. Então, verdadeiro presente de Natal. Até a gente pode observar, porque ele coloca no Natal, é que ele tocava no assunto levemente. Por quê? Também a gente pode, opinião nossa aqui agora, né? A gente pode falar sobre isso na questão do Natal, o ambiente que se forma, principalmente no Ocidente, onde a maioria são cristãos, e nem tanto ainda no Oriente, porque temos a religião muçulmana, o hinduísmo e etc., budismo. Mas no Natal, a grande parte da população mundial está num pensamento voltado, cada um da sua maneira, do seu jeito, ainda do seu entendimento, voltado para Jesus, né? Isso facilita o ambiente de fazer certas coisas. Talvez seja nesse ambiente que ele aproveitava o ministro para falar alguma coisa para o André Luiz, tocando levemente no assunto, talvez pelo ambiente que se formava, apesar que a Colônia Nosso Lar é um bom ambiente de trabalho e de respeito. A gente já viu isso em inúmeras vezes aí. O tempo todo. Mas no Natal aquilo fica, vamos dizer assim, mais fortalecido. Inclusive tem o livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em que em 2 capítulos é relatado a vinda de Jesus à Terra. O que é a vinda? Jesus não abandonou a gente de maneira. Ele não vai voltar porque ele nunca foi. Mas estou dizendo, assim, pelo nosso pensamento, o que é a vinda de Jesus aí? O que a gente pode entender? Pelo nosso pensamento no bem, a grande maioria de nós no planeta, nessa época, tem as doações, as campanhas, etc. Por esse comportamento nessa época, se faz mais bem nítido a presença de Jesus entre nós, pelo nosso comportamento, pelo nosso canal de pensamento para ele. Então, nesse livro, inclusive, Antologia Mediúnica do Natal, inclusive eu estava vendo na internet, o Gerson Simões Monteiro, que foi um grande trabalhador aqui da rádio, já desencarnado, ele falava vez por outra, e repetidas vezes, algumas entrevistas, algumas colunas que ele escrevia para jornais, etc., dessa época de Natal em que Jesus se fazia presente aqui entre nós, no sentido de que nós sintonizávamos, procurávamos sintonizar mais com ele através do bem que nós fazíamos nessa época, né? Muita gente nessa época começa a pensar na solidariedade, né? Na amizade, né? No perdão, né? E etc. E isso faz com que a gente sintonize com ele. Então, a gente coloca essa observação aqui do Natal, nos festejos. E olha onde eram os festejos, na elevação, no Ministério da Elevação. Não, todos os ministérios deviam ter, mas ele deve ter ido lá, elevação, que ele foi na elevação. E já foi, e outra coisa, detalhe, ele já foi na elevação. Para ir na elevação aqui, tem que estar com o pensamento já mais disciplinado, porque senão não pode ir lá, não. É complicado. Então a gente já vai vendo mais música, o campo da música também era lá. De repente os festejos deviam ser nesse campo da música, Tereza, né? Já que é o piquenique lá. Deve ser, porque o campo da música era lá. Então, de repente, o Natal deve ser também, os festejos deve ser lá nesse parque da música. Agradeci comovidamente, esperando, cheio de bom ânimo, né? Entretanto, coitado, isso foi em dezembro de 39. Entretanto, atingíramos 70
setembro de 40, 9 meses depois, sem que visse a realização dos meus desejos. Então, coitado, 9 meses. Esperando de bom ânimo. Ele devia estar lembrando todo mês, olha, deve estar chegando o dia que o Clarence falou para mim que ia me levar em casa. Mas já se passaram, né, ele mesmo relata, ficou 9 meses, porque, né, dezembro de 39 a setembro de 40 são 9 meses. Uma gestação, né? Se a gente pensar bem, isso mesmo, é uma gestação. Ele, na realidade, o André Luiz precisou desse tempo para não tomar uma atitude drástica, porque todos, o Clarencio, a mãe dele, Dona Laura, o Lísias, todos sabem quem é o André Luiz. Todos conhecem o temperamento dele. E com certeza, esse tempo, praticamente 1 ano, não é? Porque esse é 1 ano, né? Da promessa do Clarencio é 9 meses, mas desde que ele chegou à colônia é 1 ano. Ele chegou em setembro de 39. Ele leva esse 1 ano, foi propício para que ele pudesse não tomar uma atitude drástica ao chegar em casa e ver a esposa casada novamente, como eles o conheciam. E ele, como a gente tem visto até aqui, obedeceu realmente, teve uma conduta obediente nesse sentido, de não afrontar aqueles que o querem bem. Ele, não é, com certeza, essa atitude foi excelente da parte dele. E aí, pegando essa atitude aí que a Tereza está falando do André Luiz, a gente vê no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Obediência e resignação. E vem logo depois de um título que eu gosto muito, que é a paciência, que é o item 7. Por que será que ele gosta, né? Não sei por quê, né? Mas não tudo sei bem. Também, eu não preciso, eu tenho, então, mas tudo bem. Gente, que eu costumo dizer que minha mãe mentia. Ela falava assim: eu vou perder a paciência contigo. Como eu vou perder que não tem, né? Não tem, como é que vai perder? Ele tem o desejo de ter paciência. E aí, logo depois que a paciência, que é um espírito amigo, que o pessoal diz que é a Joana, né? Pode muito bem ser mesmo. E obediência, e logo em seguida vem a obediência e resignação, um ligado ao outro. Olha o capítulo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que é exatamente o que o André Luiz está sendo. Ele está sendo brando, pacífico, está tendo paciência e obediência. Agora, aí que vem a mensagem do item 8, que é do espírito Lázaro, que Allan Kardec coloca: obediência e resignação. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, ele está no raciocínio, ele está na obediência, ele está obedecendo. Resignado, talvez ainda não. Pelo que a gente está vendo aqui nas linhas que a gente está lendo do que ele está relatando. Mas o progresso é esse, é o progresso intelectual, que é a obediência, é o raciocínio, esse é o progresso intelectual que os espíritos dizem. Não é intelecto de você ter faculdades e tal, não é isso não, até porque isso também é um progresso, né? O espírito superior tem que saber tudo, está lá no Livro dos Espíritos. Mas é o progresso intelectual de raciocinar, do intelecto de raciocínio, de fazer o nosso cérebro pensar. Então é obediência, aí ele está obedecendo. Então, automaticamente, um dia ele vai ser um espírito resignado. Continuando. Parágrafo 3. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil. Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. E aqui eu estava pensando na questão da rotina. Muitos de nós reclamamos, né, que a nossa vida é uma rotina constante, né? Tem até aquela música, todo dia ela faz tudo sempre igual, mas é a rotina, seja onde ela for, né? Mesmo às vezes não sendo o lugar que a gente gostaria de estar, na companhia de quem a gente gostaria de estar, mas é a rotina que nos vai fazer evoluir, que nos vai fazer experientes em alguma coisa.
Então, essa rotina que ele tinha lá nas câmaras de retificação, olha o quanto o ajudaram a amenizar a saudade. Na Revista Espírita, Allan Kardec coloca, eu não me lembro o ano, mas um rapaz, até no livro dos médiuns também fala sobre isso, que quando a pessoa está com algum tipo de influência negativa de espíritos, alguma obsessão, o que ajuda muito é o trabalho braçal. Allan Kardec coloca um exemplo numa das revistas de um rapaz que ele já estava numa fase tão grave da obsessão que ele queria escrever até nas paredes, e quando ele não tinha a caneta, ele usava o dedo, né, como se estivesse escrevendo, e não parava. E uma das orientações do guia, né, dos espíritos lá que ajudavam Kardec na codificação, era que esse rapaz conseguisse um trabalho braçal, algo rotineiro mesmo, braçal. Eles já até falam dele trabalhar no campo, na lavoura, porque aquele trabalho braçal, né, com aquele cansaço, com aquela rotina, ele ia afastar esse obsessor, porque, ao que parece, o obsessor não era muito afeito a trabalho, pelo jeito. Mas é algo, né, eu estava meditando sobre isso quando eu li isso aqui. A rotina, a Maria Dolores, no livro Dádivas de Amor, ela tem 2 mensagens sobre rotina. É muito interessante, quem quiser dar uma lida no livro Dádivas de Amor. E no site Bíblia do Caminho, vocês podem encontrar todos os livros que foram psicografados por Chico Xavier. E esse é um dos livros. E toda a obra de Allan Kardec também. Também. E tem até o Velho Testamento e o Novo Testamento. Isso. Então, quem tiver interesse, o site é Bíblia do Caminho. Então, ela fala que a rotina, ao contrário do que a gente acha, nos dá experiência em determinados assuntos, e se nós estamos localizados, né, se Deus nos colocou nesse ou naquele setor de trabalho, nessa ou naquela família, é porque é o melhor para cada um de nós. E isso o André Luiz também já está começando a perceber, que às vezes o não que a gente recebe de Deus, porque se o Clarencio diz que não, todo mundo diz que não era a hora, é porque eles já sabem que realmente é o melhor para André Luiz. Imagine se Deus não vai saber o que é melhor para a gente. Às vezes, o que a gente muito desejaria era sair de certas rotinas, de certas vivências, mas Deus sabe que até o momento que a gente está vivendo aquilo é o melhor para a gente. Aquilo é o que de melhor Ele pôde arrumar na nossa encarnação para melhorar o nosso comportamento. Porque a hora que Deus achar que aquele tipo de companhia, aquele tipo de trabalho, né, a coisa muda, e muda às vezes rápido, né? A coisa, de repente, mudam-se os panoramas. Então, o André Luiz, ele também está aprendendo a saber que quando Deus diz não, é porque é o melhor para nós. Porque se Clarencio e a mãe dele e a dona Laura estão dizendo, entre aspas, um não para ele não vir à Terra, imagine se Deus, né, não sabe o que é melhor para a gente, não é? Quer falar mais alguma coisa ou podemos continuar? Podemos continuar. Habituara-me a cuidar, parágrafo 4. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. Olha que evolução, não é? Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentames. Lembrando que a Elisa é aquela moça que trabalhou na casa dele quando ele era jovem e que eles tiveram um relacionamento mais íntimo, ele e ela, né, a Elisa, e que depois ela foi mandada embora da casa dele sem nenhum amparo, sem nenhuma condescendência, né? Como se todo problema que foi causado à época, a culpa fosse só dela.
Então ele a reencontrou em nosso lar, se a gente lembra bem, não é? E ele, de alguma maneira, tenta ajudá-la, como ele coloca aqui, mesmo de maneira indireta. Ele não perdeu ela de vista, porque se ele reconheceu que ele foi partícipe na derrocada da vida dela enquanto encarnada na Terra, porque ela depois foi para o meretrício. Ela, quando foi mandada embora da casa dela, ela não conseguiu, ao que parece, trabalho, e ela, não é, ela, lógico que ela teve outras opções, mas ela, por algum motivo, escolheu trabalhar na prostituição, e ele se sente culpado e realmente tem parcela, né, de responsabilidade. Vamos tirar essa palavra culpa, né? Mas ele tem a responsabilidade sobre o que aconteceu depois com ela. Então, ele não perdeu ela de vista, ele continua tentando ajudar a Elisa a melhorar, né? A melhorar o próprio comportamento, porque ele soube que depois da desencarnação, ela ficou muito tempo também no umbral, ela ficou numa situação muito complicada após a própria desencarnação. Então agora, além do trabalho dele com os enfermos, né, que ele aprendeu a amar, as pessoas, né? Ele está começando a aprender que o mais importante não é a doença, são os doentes. Além dessa afeição aos albergados lá das câmaras de edificação, ele também passava o tempo ajudando a Elisa. Então isso ajudou, como ele mesmo diz, nesse processo, nessa espera de voltar para casa, porque ele se sentia pleno, porque ele estava ajudando aos desconhecidos das câmaras de edificação, ele estava preocupado com as pessoas agora e também estava tentando ajudar a Elisa. Falta pouco para a gente ter mais gente para acabar, mas a gente pode comentar também sobre isso da Elisa. É muito interessante quando ele fala assim: não perdia de vista a pobre Elisa. Logo após ele ter falado que se habituou a cuidar dos enfermos, tudo bem, mas ele detalhou aqui a Elisa, não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentames. Então, é meio que uma responsabilidade que ele assumiu com ela, porque foi o que ele falou lá. E aí a gente se reporta ao livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, na primeira parte, no capítulo 7, no item 16 e 17, em que ele fala do arrependimento, da expiação e da reparação, que é a tríade necessária para a gente reparar, para a gente consertar aquilo que a gente errou. Porque, como diz Joana de antes, quando a gente faz o mal a alguém, a gente faz o mal primeiro a nós mesmos. Nós é que fazemos o mal primeiro, porque nós desejamos o mal. Nem que aquilo não se efetue, não se concretize, mas ficou no pensamento, na intenção, pronto, a gente já manchou, nos manchamos com aquilo. E a nossa obrigação, a lei de Deus, é que nós vamos ser felizes totalmente o dia. Puros, espíritos puros. O que é puro? Sem impureza nenhuma, nada. Como Jesus o é. Parece um absurdo, mas é o que a doutrina espírita nos ensina e nos prova. Não, o absurdo é que a gente vai ser anjo. Não que Jesus é puro. Não, parece um absurdo. Não, é isso que eu quis dizer. Parece um absurdo que nós vamos ser como Jesus, mas é o que a doutrina espírita nos diz, né? Nos prova, inclusive, isso. É porque você falou, parece um absurdo, logo depois que você falou, Jesus é o Espírito puro. Não, desculpa, foi mal interpretado, mas é isso. Então, e tem que passar por isso. O arrependimento, a expiação, a reparação. Mas para que isso aconteça, eu tenho que reconhecer que eu errei. Esse é o problema nosso. Eu nunca erro. Eu erro nada, que erra é a Tereza, eu não. Não, é assim. Então, e isso começa na convivência em família. Primeiro lugar está na família. Houve uma campanha, até na época do Gerson Simões Monteiro também, eu lembro, família, aperte esse laço. Mas a gente comenta no próximo programa, continua, porque o tempo está acabando aqui, ele trabalha mesmo, ele não para. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.